Olá, que bom ter você novamente nesse canal e hoje eu quero falar sobre fé. E o tema é até onde sua fé pode te levar. Vem comigo, nós vamos aprender mais sobre esse tema. Certa vez, ouvi de um pastor o seguinte: cada um caminha na fé que tem. Essa expressão me levou a refletir sobre a questão da fé de uma maneira assim mais profunda e eu quero compartilhar com você. Olha só, amado, parece estranho dizer isso, mas nós não precisamos das Escrituras para acreditar em Deus. Prova disso é que muito antes das Escrituras, há tempos atrás, milênios atrás, os povos antigos já acreditavam em Deus, em várias divindades, e já tinham também o seu sistema religioso, e não tinham as escrituras. Bom, e também haja vistas que muitos de nós, eu me incluo nisso, já acreditávamos em Deus mesmo antes de conhecer as escrituras. Mas então, qual o papel das escrituras na nossa vida? E é disso que nós vamos falar, tá? As escrituras, elas têm um papel fundamental. Por quê? É somente através da Bíblia, das Escrituras, que nós podemos conhecer o Deus no qual nós cremos. Se você fizer uma pesquisa por aí, para as pessoas, né, e perguntar, olha, você acredita em Deus? 99% das pessoas vão dizer que acreditam em Deus, mesmo sem frequentar uma igreja, mesmo sem nunca ter lido a Bíblia. Pode acreditar. Então, acreditar em Deus é algo que é natural do ser humano. Até os índios que não têm nenhum sistema de escrita, né? As civilizações mais iletradas, vamos usar esse termo, né? Então, creem que existe uma divindade que rege todas as coisas, tá? Então, o ser humano, de modo geral, ele acredita numa divindade ou acredita em um Deus, enfim, tem o seu conjunto de crenças. Mas as Escrituras é um livro peculiar, é a revelação deste Deus no qual nós acreditamos, é Deus se revelando a nós de maneira pessoal. Pessoal no sentido assim de que a revelação dele nos faz compreendê-lo, nos faz saber a vontade dele para nossas vidas, nos faz entender o coração de Deus. Para a gente conhecer esse Deus no qual nós acreditamos na sua existência, nós precisamos então ler e estudar as Escrituras. São as Escrituras que vão embasar a nossa fé. Olha só, ter fé em Deus é uma coisa, acreditar em Deus é outra coisa. Como assim, pastor? Eu vou te explicar contando uma história. Diz que havia um trapezista, sabe essas pessoas que andam sobre a corda bamba, né? E muito famoso por fazer assim, essas proezas em lugares muito perigosos e tal. E aí um dia ele apareceu numa cidade ali e foi noticiado em toda a cidade que esse homem estaria ali fazendo essa proeza, né? Andando na corda bamba de um edifício para o outro, né? Esticou uma corda lá e tal. E no dia marcado, então, foi muita gente, as cidades vizinhas, se propagou pelas redes de comunicação, pelo rádio, televisão e tal, encheu de gente, repórteres, noticiário, câmeras e tal, e tudo uma multidão ali para ver aquele homem atravessar aquela corda bamba, né? E sabendo que um vacilo que aquele homem desse, ele poderia perder a vida, né? Mas estavam lá todos na expectativa de ver aquele homem realizar aquela proeza. E aí, estando ele ali já prestes a fazer essa façanha, né? Ele perguntou para as pessoas que lá estavam: vocês creem que eu consigo atravessar essa corda? E todo mundo batia palmas: sim, nós cremos, você é o maior e tal, aqueles elogios, né? Aquela rasgação de seda do homem, todo mundo filmando e tal, na expectativa. E ele insistindo: mas vocês creem mesmo? Quantos realmente creem que eu consigo atravessar essa corda? Aí todo mundo levantava a mão e tal, então falou: então eu preciso de um voluntário para subir nas minhas costas. Adivinha quem se prontificou? Ninguém. Essa ilustração, amados, ela é muito interessante, porque, olha só, todo mundo acreditava que aquele homem podia atravessar aquela corda, mas ninguém queria subir nos ombros dele. Eles criam que o homem pudesse atravessar, mas não tinham fé.
Mas então, olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29. Ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus estava falando isso a um grupo de pessoas que acreditavam em Deus, os fariseus, que eram os líderes religiosos ali da época de Jesus, né? E numa outra situação, Jesus também diz em João 5:39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus mais uma vez está falando a respeito das Escrituras. Sendo assim, eu quero discorrer com você sobre dois tipos de fé, e até um desses dois tipos de fé podem te levar. Então, primeiramente, eu quero falar da fé intelectual. Ou seja, aquela fé funcional, aquela fé que todos nós temos. A fé intelectual, ela tem como base as evidências, a lógica humana, a razão e a conveniência. Ou seja, decidimos crer porque faz sentido crer. Essa fé nos conforta e nos anima, nos motiva. E a maioria de nós tem essa fé, assim como aquela população lá, né, daquela cidade, para ver o homem atravessar pela corda. Todo mundo ali tinha uma fé funcional, acreditava que ele podia atravessar, mas ninguém queria correr o risco de atravessar nos ombros dele, né? Então, tem uma hora que essa fé funcional não funciona direito. E, por outro lado, nós somos movidos por essa fé intelectual, porque ela nos leva a olhar para um futuro glorioso, a projetar algo que nós queremos que aconteça. Ela cria expectativas positivas em nós e talvez você até já tenha ouvido essa expressão, tipo, olha, tenha fé na vida, tenha fé no amor, tenha fé em Deus. No entanto, vai haver situações em que esse tipo de fé funcional ou intelectual não vai ser suficiente. Haverá momentos em que esse tipo de fé não será tão suficiente em algumas situações. Com certeza, muitos de nós, em algum momento da nossa existência ou da nossa carreira cristã, já tropeçamos na incredulidade ou escorregamos nas dúvidas, e há também aqueles que até já se afastaram da igreja, ou até alguns de nós, de repente, já pensamos em desistir, porque estava difícil carregar o fardo, estava difícil crer, né? E pensamos em desistir. A fé, quando ela trafega pelo lastro do intelectual, do funcional, ela não tem suporte para certas situações que ultrapassam a nossa capacidade de resolvê-las, né? Então, a fé funcional, em algum momento da nossa vida, pode não funcionar. E aí o desespero entra em cena. E muitos, então, amados, naufragaram na fé porque as ondas da incredulidade eram altas demais, eram mais altas do que a sua fé. Ouça a conversa que Jesus teve com os seus discípulos às vésperas da sua condenação, né? Às vésperas de ser traído. Olha só, Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35, que diz o seguinte: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja-me necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas agora eu te pergunto, Pedro estava mentindo? Não, Pedro não estava mentindo, ele estava falando realmente o que sentia no seu coração. Pedro estava falando a verdade. Mas o que Pedro não sabia é que ele ia precisar de muito mais do que uma fé intelectual, de uma fé funcional, para honrar a promessa que fez. O fato é que a fé que Pedro tinha e os demais discípulos também tinham estava embasada nas evidências. Eles viram os milagres, eles viram Jesus curando, multiplicando os pães e os peixes, eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus ressuscitando mortos, eles ouviram as pregações de Jesus. Enfim, a fé que eles tinham estava fundamentada nas evidências, daquilo que os olhos deles viram. E essa fé criou neles expectativas. E a fé intelectual, então, ela se pauta nisso, nas evidências, naquilo que faz sentido crer.
Olha, Jesus deu demonstração de que realmente é poderoso. Ele desafiou a lei da gravidade, ele desafiou a matemática, né? Quando multiplicou os pães ali para mais de 5 pães e 2 peixinhos, para mais de 5.000 pessoas. A fé intelectual tinha subsídios para ser real na vida deles, né? Fazia sentido crer. Mas haveria momentos em que essa fé não seria suficiente. Seria preciso mais do que uma fé intelectual, pois a vida cristã, meu amado, meu amigo, ela não se move no que é natural. A vida cristã se move no sobrenatural. E para termos uma vida cristã nos movendo no sobrenatural, precisamos desenvolver uma fé sobrenatural. E é sobre essa fé que eu quero falar agora com você, falando da fé intelectual, a fé funcional e agora a fé sobrenatural. Sobre esse tipo de fé, há algumas considerações que eu quero discorrer com você. Primeiro, é impossível ter uma fé sobrenatural sem a ação do Espírito Santo. Quando Pedro disse que daria a vida por Jesus, ele não mentiu, ele só não sabia que precisaria de muito mais do que uma fé intelectual para honrar a promessa que ele fez. Uma fé que ele ainda não possuía, aliás, nenhum dos discípulos possuíam por mais que quisesse. Segundo ponto, a fé intelectual, ela gera expectativas. Jesus frequentemente era seguido por multidões e todas essas multidões, incluindo os discípulos, tinham uma expectativa a respeito de Jesus como o Messias, o Libertador, o Filho de Deus, fato que foi confirmado pelos milagres que realizou. Mas todos eles estavam meio destoados da verdadeira expectativa que eles tinham que ter em Jesus. Eles criaram suas próprias expectativas. Eles viram em Jesus o libertador de uma condição de sujeição ao Império Romano e que Jesus os livraria do Império Romano. Então eles tinham essa expectativa e multidões seguiam a Jesus porque viam em Jesus um líder que ia elevar Israel ao status de independência. Porque afinal, quando Jesus entrou ali em Jerusalém, uma semana antes de ser crucificado, condenado e crucificado, as multidões diziam: bendito que vem em nome do Senhor, bendito, Hosana, né? Bendito que vem em nome do Senhor, que é filho de Davi. Ou seja, quando eles fazem menção sobre, né, a linhagem de Davi, eles estão querendo dizer que Jesus agora vai ocupar o trono que ele é direito de ocupar, porque Jesus é descendente de Davi. E até aí fazia tempo que um descendente de Davi não ocupava o trono de Israel. Pelo contrário, Israel estava submetido ao trono de Roma, né? E Herodes, que nada tinha a ver com a descendência de Davi, era o rei de Israel. Tá? Então ele era como se fosse um usurpador. E Israel, então, nutriu uma expectativa política a respeito de Jesus, mas, infelizmente, as suas expectativas foram frustradas, porque Jesus não veio para libertá-los da tirania de Roma, mas veio para libertá-los da tirania do pecado, o que levaria-os, né, por consequência, a se libertar da tirania de Roma, porque a pior tirania, amados, é o pecado, né? Mas olha só, todos eles, todo aquele povo que lá estava, né, com Jesus, estavam movidos por expectativas e aclamaram Jesus, né, como um rei de Israel, com muitas honrarias. Estava ali na entrada em Jerusalém, na última semana antes de ser crucificado. Todos eles tinham uma fé intelectual, sabe, aquele tipo de fé que geralmente está mais alinhada com o que eu quero que aconteça do que com o que de fato vai acontecer. E como muita gente se frustra quando tem esse tipo de fé, fé que Deus vai realizar seus sonhos. E muitas vezes os nossos sonhos não são realizados. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele e não com as nossas expectativas. E a fé sobrenatural, ela nos tira dessa redoma, sabe, das nossas expectativas egoístas, para a gente entender o coração de Deus e orar como Deus gostaria que nós orássemos, né? Ter um coração alinhado com o coração de Deus. Outra coisa, terceiro ponto, a fé funcional nos distancia do propósito. Ou seja, todo aquele povo da época de Jesus, incluindo os discípulos, eles tinham uma fé que só funcionava no âmbito das suas expectativas. Essa fé os levou a ter expectativas sobre Jesus, expectativas essas que não correspondiam com o propósito para o qual Jesus veio. Cuidado com as expectativas que você tem sobre Jesus, você pode até se frustrar. Quando Jesus estava sendo julgado e condenado, nenhum dos seus seguidores, nenhum dos que foram curados, nenhum dos discípulos se pronunciaram a seu favor. Sabe por quê? Eles estavam atônitos. Puxa, a gente esperava que Jesus se livrasse das mãos de Pilatos, nós esperávamos que Jesus
fizesse um milagre ali e mudasse o desfecho dessa história e tudo. Tá? E depois, quando Jesus morreu, aí que as expectativas se frustraram mesmo. Pedro falou, vou voltar à pescaria. E os outros falaram, vamos com você. Ou seja, Pedro e os demais discípulos, depois da morte de Jesus, eles iam voltar à sua vida normal. Jesus morreu, acabou. Esqueceram-se de que Jesus havia dito que ressuscitaria, né? Esqueceram de que Jesus já havia ressuscitado mortos. E Jesus disse que ressuscitaria, ele disse que ia ser morto. Mas os discípulos, até então, a fé que eles tinham não era suficiente, amados, para entender que estava tudo cumprindo um propósito de Deus ali. E aí Pedro e os demais discípulos, que até então só tinham aquela fé funcional, aquela fé baseada nas evidências, eles não conseguiam crer no sobrenatural, porque eles não tinham ainda a fé que os levava a isso, a crer no sobrenatural. E para crer no sobrenatural, você tem que ter uma fé sobrenatural. Pedro, ele disse que daria vida por Jesus, mas quando Jesus foi preso, Pedro passou a segui-lo de longe, e nas oportunidades que ele teve de se posicionar, ele o negou. Mas olha, não vamos julgar os discípulos, não vamos julgar a Pedro, porque era necessário que Jesus passasse por tudo aquilo sozinho, porque aquela era uma batalha que ninguém poderia travar, somente Jesus sozinho poderia travar essa batalha, porque aquela batalha que Jesus estaria travando entre a morte, a vida e a morte, né? Ele tinha que passar por tudo aquilo sozinho, porque era o preço a ser pago para o resgate da humanidade do domínio das trevas. Jesus estava readquirindo todo o poder e autoridade sobre todo o universo através da sua morte. E através da sua ressurreição, ele conquistaria o poder sobre a vida. Tanto é que depois que ele ressuscitou, ele disse o quê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos. Então, depois da ressurreição de Jesus, amado, a cena mudou, a esperança voltou. Quando os discípulos viram que Jesus havia ressuscitado, eles se alegraram. Mas ainda não parou aí. Eles precisavam ser revestidos do Espírito Santo para que pudessem ter a fé, desenvolver a fé sobrenatural. Temos que entender que a fé, que é o quarto ponto, né? As limitações da fé intelectual. A fé intelectual, ela te leva à vitória sobre algumas agruras da vida, ela te leva a pensar de modo positivo, isso é bom e tudo, né? Mas a fé sobrenatural, ela vai mais longe, ela te leva à vitória sobre todas as agruras da vida e ela te leva também à vitória sobre a morte. É um outro nível de fé que nós só podemos ter quando morremos para nós mesmos, para as nossas fantasias, para os nossos sonhos, para os nossos desejos, então passamos a viver para Deus. Quando nós decidimos viver para Deus, então o Espírito Santo ele acha um ambiente dentro de nós para operar a fé sobrenatural. E o que nos leva ao quinto ponto, que é o poder da fé sobrenatural. Quando o Espírito Santo nos vivifica, ele mesmo gera em nós essa fé sobrenatural. A fé que nos faz caminhar a segunda milha. A fé que nos faz perdoar sempre, 70 vezes 7. A fé que nos transforma em novas criaturas, que nos santifica, que nos tira da zona de conforto. A fé que nos enriquece com a plenitude de Deus, mesmo que nos leve ao Calvário. Lembra de Pedro? Aquele que negou Jesus 3 vezes? Pois é. Depois da descida do Espírito Santo sobre ele, a sua fé saiu do nível intelectual para o nível sobrenatural. E na sua primeira pregação, Pedro, cheio do Espírito Santo, levou mais de 3.000 almas a Jesus. E na segunda pregação, mais de 2.000 almas para Jesus. Um total de 5.000 almas para Jesus em pouco tempo. Ou seja, agora o apóstolo Pedro havia entendido o que é ter fé em Jesus, o que é ser um seguidor de Jesus. E amados, olha só, Pedro negou Jesus 3 vezes, antes da cruz. Ele negou Jesus 3 vezes porque estava com medo de morrer. Mas sabe como foi que Pedro preferiu morrer? Diz a história que ele preferiu morrer crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como seu mestre. Olha que coisa interessante. Pedro, que negou por medo de morrer, agora ele estava disposto a enfrentar a morte. E ele disse uma vez aos fariseus: importa, pois, antes obedecer a Deus do que aos homens. E todos os discípulos, amados, todos os discípulos enfrentaram a morte por causa da sua fé. Mas isso só foi possível porque eles passaram a ter uma fé sobrenatural.
E agora eu te pergunto, e você? Até onde a sua fé pode te levar? Até a primeira decepção? Até a primeira perseguição? Até a primeira desilusão? Até a primeira tempestade que vem na sua vida? Até a primeira derrota? Até a aquisição de um bem? A realização de um sonho? É porque tem muita gente que depois que é abençoado, depois que recebe a bênção, para de exercer a fé e vai desfrutar da bênção, se esquece de Deus, e muitos se desviam da fé porque alcançaram seus objetivos. Então tem aqueles que desistem da fé por não ter alcançado o objetivo, e tem outros que se desviam da fé justamente porque alcançaram os objetivos, né? Mas enfim, sua fé tem que te levar até o final da jornada, até o final da batalha. Jesus não te salvou para que você não fragasse no meio do caminho, não. Ele te salvou, ele morreu por você para que você pudesse caminhar com ele até o final. E lá na eternidade, ele poder dizer, olhando nos seus olhos e te abraçando, vinde, benditos do meu Pai, para a posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Pois é, amados, a sua fé tem que resistir aos embates da vida. E essa fé precisa ser sobrenatural. Porque só essa fé sobrenatural pode te levar até o fim. Do contrário, você vai desistir no meio do caminho. Você não chegará ao final da jornada. Ouça o conselho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 13 a 16, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Então, amados, é isso. Que fé que você quer ter? Uma fé funcional que faz de Deus o seu servo, ou uma fé sobrenatural que te torna servo de Deus? E então você é vencedor nas lutas. Jesus não prometeu te livrar das lutas, mas Ele prometeu que estaria com você nelas. Jesus não prometeu te livrar dos problemas, mas Ele prometeu que te ajudaria a resolvê-los. E quero encerrar então com essa palavra em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58, que eu acho tremendo, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? E é isso que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha sido abençoado. E se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e dê aquele joinha para que o YouTube entenda a relevância do canal e o próprio YouTube então promova a difusão desse material. Tá? Porque esse canal, no contexto do FII, ele se ocupa em trazer a mensagem profética, a mensagem de Deus, tá? Uma mensagem de alento, aquilo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com você. Tá? E deixe também seu comentário, participe aí comigo desses vídeos, né? E dê sugestões também, se você tiver alguma sugestão de algum assunto que gostaria que fosse tratado aí, me fale, que eu vou pesquisar a respeito e produzo a matéria, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, então. Em nome de Jesus.